O Internacional ficou muito revoltado com a informação que saiu na mídia argentina. Já tinha se falado, por exemplo, em Córdoba sobre essa situação, né, de irritação por parte da direção do Internacional. E no vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre isso. O Inter que não treina hoje no CT Parque Gigante, é folga para os jogadores depois da atividade ontem regenerativa da quarta-feira. E eu quero te trazer também sobre algo que muitos vêm se perguntando, com algumas informações de bastidor. O técnico Eduardo Cudê está perdendo o vestiário? Por que está acontecendo essa queda de rendimento? Tem algum jogador irritado com ele? Ele perdeu, por exemplo, força dentro do vestiário do Inter? Eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação no vídeo de hoje, sobre essas perguntas que vêm sendo feitas pela torcida do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui realmente falando, o Inter, todo mundo sabe que não treina nessa quinta-feira no CT Parque Gigante. Atividade que hoje é uma folga, né? O Inter coloca como recuperação física. O Inter treinou no dia de ontem para ser um trabalho regenerativo pós jogo contra o Belgrano, para os jogadores se recuperarem um pouco mais na academia, né? Pelo menos a fisiologia do Inter entende que fazer um trabalho físico em até 24 horas melhora muito a questão da musculação, mas no dia de hoje o Inter precisava dar folga para os jogadores e o Inter optou por fazer nesta quinta. O Inter se reapresenta amanhã, 9h30 da manhã, e aí treina durante todo o final de semana até o jogo na quarta-feira contra a equipe do Real Tomayapo no dia 10 de abril, tá? Mas no vídeo hoje eu não quero te falar sobre nada do treino, sobre nada desse jogo. Eu quero te falar sobre algo que vem ganhando força, né? Pelo menos nas redes sociais, que é uma pergunta que muitos vêm fazendo, né? Tentando achar motivo dessa queda de rendimento nos últimos 3 jogos do Inter, né? Esses últimos 3 empates que o Inter teve. Se o técnico Eduardo Cudê, por exemplo, não estaria perdendo o vestiário, né? E o início disso daqui a pouco pudesse ser o afastamento do Gabriel e também do Carlos de Pena. Aí eu quero te trazer alguns bastidores que a gente sabe sobre essa situação e sobre a relação do Eduardo Cudê e do Lúcio Gonzalez, que é o seu auxiliar técnico, com o vestiário do Internacional, tá bom? Primeira situação, o Gabriel e o De Pena, eles foram afastados para o Inter conseguir pressionar esses dois jogadores para saírem do Inter, né? Para o Inter ter uma amortização na sua folha salarial de 900 mil por mês. E essa foi uma situação completamente da direção do Internacional. Tanto que o técnico Eduardo Cudê gostava do Carlos de Pena e pelo Cudê, o De Pena tinha continuado no grupo. Mas como ia ser mais um jogador, ia ser o 10º estrangeiro, ia ser um cara que normalmente ia ter que ser cortado, né? A direção do Inter acabou optando por afastar esse jogador. No caso do Gabriel, também uma situação parecida. Por ser hoje, né, seria o 8º, 9º volante do Inter. E além dessa situação de ser, né, um cara que ficaria lá para trás, também ganhando um salário bem importante, é um jogador que, por exemplo, né, a direção do Inter começou a ter alguns problemas. Vocês podem lembrar que, por exemplo, nos últimos 2 anos, desde que o Gabriel chegou ao Internacional, ele foi uma das peças fundamentais, foi uma liderança dentro do vestiário do Inter. Tu pode até entrar no mérito se foi uma liderança positiva ou negativa, mas sempre que tu via, né, o vídeo de bastidores do Internacional das vitórias, tu via que era sempre o Gabriel que puxava, né, a motivação, era sempre em muitos jogos o capitão do Internacional, né, quando Alan Patrick não estava à disposição, era sempre um jogador ali muito importante no vestiário do Inter. E por exemplo, nesse ano a gente não via isso, né? Quando o Gabriel era relacionado, a gente via nos vídeos dos bastidores do Inter, o Gabriel já não falava mais nada, né? Não era mais aquela liderança que, por exemplo, foi um dia em 22 e até mesmo 2023, depois que ele voltou da lesão. Então, ele foi ali se desgastando. Também teve episódio com alguns outros jogadores que acabaram ficando chateados com ele, e aí ele acabou sendo afastado, deu todas essas polêmicas, enfim, no afastamento. Não é por esse motivo, tá? Primeiro, o técnico Eduardo Cudê tem uma belíssima relação, pelo menos a informação que a gente tem é que tem uma boa relação com o vestiário do Internacional. Muito pelo entorno, né? O técnico Eduardo Cudê é um cara que é um ex-boleiro, nunca teve problema de vestiário, tanto que, por exemplo, pegar os times onde ele jogou, né? Onde ele treinou, 2015 com o Rosário Central, né? Que chegou, por exemplo, eliminou o Grêmio naquela
Libertadores, né? Tinha muito bem o vestiário, né? No Racing depois também foi campeão na Copa Argentina, depois chega ao Internacional em 2020, né? Quando ele sai do Internacional, alguns jogadores vão na casa dele pedir para ele não sair, o D'Alessandro é um deles. Depois, por exemplo, no Celta de Vigo também tem uma belíssima relação, tanto que fica 2 anos por lá. Além disso, no Atlético Mineiro, quando ele vai embora do Atlético Mineiro, quando ele pede para sair do Atlético Mineiro, o Paulinho, atacante do Atlético Mineiro, numa entrevista que ele deu pro Duda Garbi, inclusive falou que na noite que ele pediu para sair, todos os jogadores foram na casa dele fazer um churrasco para se despedir com ele. Então ele é um cara que tem já um histórico de ser bom de vestiário, até porque ele era um jogador, ele conhece a linguagem dos boleiros. Além disso, né, complementando a tudo isso, tem um outro cara do lado dele que é o Lúcio Gonzalez, que também é um ex-capitão por onde passou, ex-capitão do Porto, fez capitão no Atlético Paranaense, no River Plate, também é um ex-jogador e também ajuda nessa controla de deixar o vestiário controlado. E além disso tudo, ainda tem o Magrão, que faz também uma espécie de ser um coordenador técnico, né? Além de ser o gerente esportivo do Inter, ele também faz esse elo, né, entre jogadores, direção e comissão técnica. E ele também é um ex-boleiro, também foi jogador do Internacional e também está sempre auxiliando nessa situação. Então o Inter está em volta, em torno do Internacional, está muito tranquilo, não é? Por exemplo, em situações passadas, onde o Inter tinha, por exemplo, o Miguel Ramírez, que não era um cara que tinha bom histórico de vestiário, naquele momento sim, né? O vestiário do Inter foi perdido naquele momento por isso. Né, o Inter vinha de boas atuações, perdeu o Grenal, deu problemas no vestiário, acabou perdendo o grupo, né? Além disso, não era um cara que foi um ex-jogador, não tinha coordenador técnico naquela época, não tinha caras no entorno que pudessem ajudar, nem auxiliar técnico, enfim, e tinha diversos problemas, né? Não é o que acontece, por exemplo, com o Eduardo Cudê, pelo contrário, ele tem uma boa relação com os demais jogadores, né? Todas as entrevistas que a gente vê dos jogadores do Internacional na zona mista é sempre elogiando, por exemplo, o Eduardo Cudê, né? De ser um cara que, por exemplo, né, gosta de pressionar, gosta de marcar lá em cima, né? De, por exemplo, quanto mais poder estar com a bola, menos vai correr, menos vai se desgastar. Quanto mais em cima puder recuperar a bola, mais perto vai ficar do gol, né? Vai ficar, por exemplo, da baliza. Então todas essas situações, né, todos os bastidores que a gente tem dentro do Inter são de coisas positivas do técnico Eduardo Cudê. E o mau resultado, né, os últimos 3 maus resultados do Inter não é por isso, né? Ou pelo menos não é a tendência que seja pelas informações que a gente tem. Outra situação, o Inter ficou muito revoltado, isso desde a Argentina e agora também quando voltou da Argentina, com a informação Ángel Di Maria, que saiu lá na Argentina, começou a ser repercutida para cá. Primeiro, o Inter não tem interesse na contratação desse jogador. Sim, chegou a sondar, chegou a olhar esse jogador, obviamente é um craque da bola, o Inter tinha que dar uma olhada, ver se daqui a pouco enxergava uma oportunidade de mercado nesse nome. Mas não é um jogador que o Inter quer contratar. O Inter quer contratar o Oscar, e esse sim é o nome que o Inter quer. O Inter vai focar agora, daqui 2 meses, né, quando ele pode assinar um pré-contrato, para tentar fechar um pré-contrato com o Oscar. Esse sim é o nome que o Inter quer. Também craque de bola, uma prateleira talvez um pouco acima, um pouco abaixo do Di Maria, aí dá para entrar no mérito, mas é um craque de bola. O Di Maria, o Inter não tem interesse, porque o Inter já viu que ou ele volta pro Rosário, ou ele renova com o Benfica, ou ele vai para MLS ou vai para a Arábia Saudita. Não tem chance de ele jogar no futebol brasileiro. É quase impossível, beira ou impossível, né, tentar a contratação de Maria nesse momento. Além de todos os valores, que todo mundo já sabe, também da idade dele, que já é um jogador aí de 35 anos, que já tá pensando em encerrar a carreira, né? Já ganhou muita coisa, ganhou Copa América, ganhou Copa do Mundo, né? Pô, ganhou infinidade de coisas já pela carreira, e o Inter não teria interesse na contratação desse jogador, e o Inter ficou muito revoltado quando saiu essa informação, porque, né, o Inter vê que pode estar iludindo o torcedor. Então, Di Maria não vai vir pro Inter, tá? Essa história tá terminada. O Inter ficou revoltado com essa situação, né? O Inter é uma figura de um importante dirigente lá de Córdoba, e não é o nome que o Inter vai contratar, tá bom? Agora o Oscar, aí é outros 500. Esse é o nome que também é difícil, mas esse sim é o nome que o Inter vai tentar. Se vai conseguir, aí é outros 500, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, deixa os comentários também a tua opinião. Grande abraço, valeu, falou e foi!